Oi, tudo bem? Mas eu tava achando aqui que eu ia ter que fazer a live sozinha, né? Coitado, não. Eu tava dando um jeito, até peguei o celular do marido. Falei, me dá o seu celular que deve ser o meu. Aí, de repente, abriu aqui a solicitação. Ó, bom demais estar te recebendo aqui, né? Bastante tempo aí que a gente não faz live de assessoria, né? Teve vários eventos aí, então a gente ficou um tempo aí sem essa live aqui com assessoria. Então é sempre bom, né? Muita gente já tem o conhecimento, mas está sem dinheiro por um motivo ou outro aí, está tudo aplicado já em imóveis e tem que essa possibilidade de arrematar, assessorar, né? Prestar, vender esse conhecimento aí, essa assessoria, para que outra pessoa possa também fazer dinheiro e você ganha junto, então todo mundo ganha. Então é sempre bom trazer essa possibilidade aqui para os seguidores, né? Pois é, o Pierre, e isso é muito legal, porque eu acho que é a jornada de muita gente. Muita gente quer entrar no mercado de leilões de imóveis e aí tem a crença de que precisa ter muito dinheiro. Na verdade, você pode começar com pouco capital e assim que você alocar, você vai vender o seu conhecimento. E quem não tem zero de dinheiro também pode começar pelo mercado de assessoria. Você tem que ganhar conhecimento. Esse é o papel do assessor. E a gente estava até conversando hoje de manhã, né, Pierre, no nosso grupo aqui, sobre qual que é o papel do assessor. O assessor precisa identificar oportunidades. Muita gente acha, é só atividade específica de advogado, eu só vejo advogado falando de assessoria de leilões de imóveis. Gente, não é uma atividade exclusiva de advogado. O advogado ele é imprescindível para atuar nos processos judiciais. A gente não tem como fazer assessoria se a gente não é advogado, e é um leilão judicial, por exemplo, é atividade exclusiva da advocacia. A gente contrata os advogados para quem não é advogado, mas a assessoria não é uma atividade exclusiva de advogados. A gente precisa ter muito isso, essa consciência. A importância do advogado é sim importante, porque a atuação dele é imprescindível. A gente precisa dele para atuar nos processos. Quem tem capacidade postulatória, né? Quem é que pode ir a juízo? Somente o advogado, então não tem como fazer isso. Mas isso entra na viabilidade financeira. O custo da contratação de um advogado, a gente coloca na viabilidade financeira de assessoria. Então, se você está assistindo essa live e acha que essa live não é para você, a assessoria, porque você tinha na sua cabeça que a assessoria era só para advogado, esquece isso, tá? Pode rasgar essa sua crença limitante e vamos focar que aqui o negócio de assessoria é entender do negócio. O negócio está onde? O dinheiro está onde do negócio? Encontrar boas oportunidades. E é exatamente isso que a gente faz, que a gente fala aqui. A Smart é fera no mercado de leilões de imóveis justamente porque faz o que ninguém sabe fazer, né? A gente sabe identificar oportunidades, a gente sabe encontrar dinheiro onde todo mundo vê problema. Essa é a grande diferencial, né, Pierre? Exatamente, né? Quando a Smart começou lá atrás, né, vários anos atrás, existiam alguns players no mercado aí de leilão de imóvel, né, que vendia mentoria, cursos, mas com viés aí da parte jurídica, eram advogados, né? Nada contra advogados. Mas o coração do negócio é financeiro, não é jurídico. Então, leilão de imóvel é um negócio. Não Exato. é uma questão processual, não é uma questão jurídica, é um negócio. É claro que a parte jurídica é uma etapa do processo, tem que entender. Para entender, não precisa necessariamente ser advogado. Em algum momento você pode ser necessário contratar um advogado para entrar no processo, enfim. Mas você tem que ser um cara que conheça bem a parte comercial, para poder identificar a oportunidade. E aí que entrou a Smart e deu tanto certo, né? Porque a gente conhece bem a parte de avaliação de imóveis. Eu, Renan e Pedro, a gente foi auditor fiscal aí por mais de 10 anos da parte tributária de avaliação de imóveis. Trabalhava lá com avaliação de IPTU e do ITBI. Então não tem como. A gente tinha um viés muito comercial, financeiro, né? De entender quanto que vale o imóvel. E por isso que deu tanto certo aí, né? Essa parte que é a mais importante. Mas vamos falar aqui de assessoria, né? A gente sempre traz aqui muito casos, né? Você costuma trazer casos reais de assessoria, resultados aqui dos alunos também, procedimentos. Então, o tema da live aqui dentro da assessoria, qual vai ser? Vai ter um caso prático hoje. Eu vou trazer um caso prático, um caso real de um leilão judicial, tá? Que foi arrematado dentro do nosso ecossistema de assessores. Então, para a galera entender como é que funciona o nosso trabalho, nosso programa de formação de assessores dentro do ecossistema Smart, né? Como é que a gente faz para que o aluno treine, encontre oportunidades. Eu vi a Kátia aqui na live, ela é uma das assessoras dessa oportunidade. Então, é super legal porque o assessor, ele identifica oportunidades, ele valida com o tubarão da cúpula. Então, a gente tem um assessor altamente gabaritado e experiente. Nesse caso aqui, foi uma arrematação que o João Henrique validou e fez a operação. E a gente conecta o investidor. Então, é diferente de tudo que tem no mercado. Então, quem quer entrar no mercado de assessoria, aqui a gente não entrega só o conhecimento, a gente entrega as ferramentas e a gente entrega para você a estrutura para te trazer segurança e para que você tenha os resultados. Ou seja, a gente entrega um assessor capacitado e habilitado que vai te ajudar a identificar e confirmar essa informação
e principalmente de casos mais complexos, como esse. Esse era um leilão judicial, ó, Kátia, é um caso seu. E a gente vai falar sobre exatamente isso, qual que era a complexidade que tinha nesse imóvel, que tinha uma complexidade, tinha questões jurídicas ali desse imóvel também, a gente não vai entrar a fundo, mas eu vou comentar quais eram as dificuldades e a importância da gente estar com pessoas altamente capacitadas para ajudar no desenrolar dessa operação e como é que desenrola toda a operação, porque tinha vários detalhes interessantes e por que essa oportunidade ela era perfeitamente viável para o investidor, e a gente entrega um investidor que também tem essa segurança de estar com pessoas que sabem o que está fazendo, porque o negócio de assessoria é um jogo de vários interesses, né? Então a gente tem que ter o nosso, não é só o meu interesse, o quanto que eu vou ter de remuneração, né? É o quanto que o investidor vai ter de resultado. E quais são os insights, porque a assessoria é isso, é encontrar oportunidades, e quais são os insights quando você está diante de uma oportunidade. Então a gente vai falar sobre um caso prático, tá, Pierre? Ó, então tá aí, né? Vamos trazer aqui o detalhamento de um caso prático, né? A arrematação judicial lá da assessoria da Marcela, né? Quem não conhece ainda o perfil da Marcela Carillo, é só aqui aí, Marcela Carillo Leilão. Segue lá, acompanha sempre muito conteúdo aí de leilão de imóvel voltado para assessoria. Então, se você quer aprender como assessorar, como precificar esse trabalho, né? Como ganhar, garimpar boas oportunidades, acompanha lá, que sempre muito conteúdo de qualidade. Bora pro caso? Bora pro caso. Então, eu vou começar contando a história do caso, tá? Esse aqui é um apartamento, tá? Então, eu já comecei falando que é um leilão judicial, era um apartamento aqui na cidade de São Paulo. E até legal eu trouxe esse apartamento, porque ontem eu fiz a live com o Marco, e o Marco falou, deu vários insights sobre garimpagem, né? Como é que a gente faz garimpagem. E ele falou que ele mudou o mindset dele, que ele parou de olhar apartamento, que todo mundo, por conta da facilidade de olhar apartamento, acaba indo sempre a primeira opção de todo mundo que entra no mercado de leilões é olhar apartamento. Mas a gente fez uma ressalva lá na live, né? A gente disse, olha, nem todo apartamento é para ser descartado. Tem leilões judiciais, tem apartamentos que envolvem alguma complexidade que as pessoas acabam deixando de lado. Às vezes é um leilão de direitos, alguma coisa que envolve, requer um conhecimento técnico mais profundo e muita gente acaba descartando, então pode ser possibilidades, tá? Nesse caso aqui que eu vou trazer, tinha uma peculiaridade, o processo corre em segredo de justiça, né? Então já era a primeira peculiaridade do caso, o processo corre em segredo de justiça, como é que você vai fazer para acessar? Até tentei acessar o processo aqui, hoje eu conseguia, porque quem não sabe, eu sou advogada, né? Então eu tenho OAB, eu tentei consultar o processo para ver se eu ia conseguir, e de fato, o processo corre em segredo de justiça. Então essa já é a primeira coisa que afastaria muita gente. O que não, aqui dentro do ecossistema Smart, a gente sabe que isso não é uma verdade absoluta. Portanto, é que teve concorrência esse apartamento entre assessores, com cliente e tubarões. Então, assim, eu sei que a gente tem os meios e os recursos para que a gente possa fazer essa análise. Então, acho que a primeira coisa que a gente vai falar aqui a gente treina justamente essas ferramentas. Então, era um apartamento em São Paulo, um apartamento de 130 metros quadrados, numa região super interessante, ali no bairro da Santa Cecília. Eu posso mostrar um mapa aqui para a galera se situar? Quem não é de São Paulo, eu vou mostrar para vocês entenderem. Acho que é legal para vocês entenderem aqui do que a gente está falando aqui dessa oportunidade. Vamos ver se aqui fica bom o mapa aqui para mostrar para vocês. Então, ó, o apartamento ele fica bem aqui, nessa rua aqui, tá? Ele fica na Alameda Alameda Barros, tá? Na Santa Cecília. Então, aqui é o viaduto João Goulart, aqui a gente tem aqui, ó, o bairro de Higienópolis, né? Aqui fica o Mackenzie, o metrô Mackenzie. A estação Santa Cecília do metrô fica bem próxima, né? Então, tá aqui tá o apartamento, aqui tá o metrô Santa Cecília. A gente tem o shopping Pátio Higienópolis, tem a FAAP, tem o Pacaembu aqui, ó, o Museu do Futebol aqui do lado esquerdo. Então, assim, é uma localização super privilegiada aqui, ó, Avenida Pacaembu, aqui é a Consolação, a Paulista fica bem aqui, ó. Aqui é a Doutor Arnaldo, a Resbolsos, aqui é a Paulista, ó. Então, é uma localização super privilegiada, um bairro super privilegiado, né? E o que tinha aqui de interessante nesse leilão? Agora vamos mudar de tela aqui para mostrar o site do leiloeiro, tá? Para mostrar para o pessoal, para a galera ver a quantidade de lances que nós tivemos, tá? Aqui a gente está falando de um leilão, então, judicial, como eu tinha falado para vocês. O apartamento tem 126 metros quadrados de área útil, mas ele não tinha vaga de garagem. O que muita gente acabaria descartando esse imóvel, né? Pelo fato dele não ter vaga de garagem. Muita gente olhando essa oportunidade, fala, eu não vou olhar esse imóvel, por quê? Porque ele não tem vaga de garagem. Então aqui eu vou trazer duas dicas para a galera, por que esse imóvel foi para o funil dos assessores e por que inclusive ele teve concorrência, tá? Para começar, ele começou com um valor de lance de R$450 mil. Foi o primeiro ponto que chamou a atenção. Deixa eu mostrar aqui para a galera ver do que eu estou falando, né? Depois acho que eu estou inventando história. Ó, começou com R$451 mil aqui, valor de lance aqui nessa oportunidade. Então, quando eles bateram um olho nessa oportunidade, um apartamento de 126 metros quadrados, numa região privilegiada, uma região
que é voltada, tem muito público de estudante, tem muitos idosos nesse bairro, né? Um bairro que tem faculdades, tem a FAP, tem o Mackenzie ali perto, tem um monte de universidade, tem acesso fácil a metrô e linhas de transporte, assim, absurdo ali. O que não falta ali é transporte público. E é um bairro que as pessoas acabam indo morar lá por conta das facilidades que tem. É muito próximo do centro de São Paulo, tem acesso à Avenida Paulista, vários centros de convenções, enfim, é super bem localizado. Então, a questão da vaga de garagem para esse bairro em específico não é o fator mais importante. Se tiver uma vaga, é interessante para famílias que têm carros, são coisas interessantes, mas não necessariamente é um imóvel que exigia esse requisito para que ele seja vendido. Ele tem liquidez, apesar de não ter vaga de garagem. Então, não era uma coisa que atrapalharia a liquidez desse imóvel. Ele tira um pouco do preço, né? Isso, com certeza, ele tira um pouco do preço do valor de venda do imóvel. Mas era um imóvel que tinha essa peculiaridade. Então, era um leilão judicial em segredo de justiça, que você não conseguia ter acesso, e tinha também essa questão de não ter a vaga de garagem, mas isso não seria um impedimento para essa operação. Então, quando eles olharam um apartamento de quase 130 metros quadrados, uma região privilegiada aqui em São Paulo, hoje em dia, Higienópolis, ali em Santa Cecília, continua sendo um bairro nobre, mas não é o mais moderno, né? A gente tem outros bairros aqui, como Vila Nova Conceição, como Vila Olímpia, que são muito mais valorizados, muito mais nobres do que Higienópolis. Higienópolis é um bairro mais antigo, que as pessoas mais antigas gostam de morar lá, os jovens gostam de morar lá, né? Então tem muito jovem lá, recém-casado, que mora naquela região por conta das baladas que são próximas, enfim, tem várias coisas ali que acaba o pessoal indo morar lá. O que é legal dessa oportunidade quando eles identificaram? Um apartamento super grande, de 130 metros quadrados, que estava indo por 450 mil reais. Esse apartamento, no mínimo, venderia por 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 por conta da localização privilegiada dele e pelas características desse imóvel. Apartamento antigo, grande, ele tem muito valor no mercado, principalmente nesses bairros. Atualmente, os apartamentos nessa região são muito pequenos, tem muito estúdio ali saindo, justamente por conta do perfil de pessoas solteiras, jovens estudantes que vão morar nessa região. Tem muitos estúdios subindo ali nessa região. Então, esse tipo de apartamento é um apartamento para família, um apartamento de 126 metros quadrados, 130 metros quadrados, traria um resultado muito interessante. Mas tinha essa questão jurídica, né, Pierre, que a financeira estava fácil de ver que era de fato uma oportunidade, né, indo por 450 mil. Passou de 1 milhão, já tinha muito lucro na mesa na operação, a gente não precisaria se preocupar com esse resultado financeiro dessa oportunidade. Mas tinha a questão jurídica aqui do imóvel, que a gente teria que regularizar. Inclusive, quando você olhava na matrícula e via a questão do processo, tinha uma questão de falecimento. Tinha que registrar óbito, tinha que regularizar a matrícula, o que traria uma dificuldade para as pessoas analisarem. E o que é mais legal, tá? A Kátia está aqui na live, ela não é advogada, tá, gente? Ela sempre foi ela é uma mulher de negócios, ela sempre trabalhou no comércio, ela atua em várias áreas diferentes. Você conversa com ela já teve um monte de profissão aqui. E ela que garimpou esse imóvel, ela identificou essa oportunidade e ela mesmo não descartou por conta dessa questão jurídica, né? Ela estava junto com o João Henrique, junto com a Rosana, que também é formada em Direito, né? A Rosana não atua como advogada, mas ela tem formação em Direito. E eles analisaram esse caso e eles entenderam que tinha meios de como regularizar isso, né? Como é que eles iam coordenar isso lá junto com o advogado que ia contratar para atuar no processo. Eu lembro que eu comecei a live falando da importância do advogado no processo judicial, no leilão judicial. Não tem como você arrematar o imóvel e não contratar um advogado. Você precisa contratar o advogado para ele atuar no processo. Só que o principal, a gente tem que coordenar o advogado como é que ele vai atuar no processo. Porque eu falei para vocês aqui que a gente tinha uma questão aqui de regularização documental. Então, como é que a gente vai fazer essa regularização? Como é que sai esse auto de arrematação? Quais são as condições que a gente tem que colocar ali para registrar? Como é que a gente vai fazer para pegar a certidão de óbito e a gente registrar? Vai precisar fazer inventário? Não vai precisar fazer inventário? Como é que a gente vai ter que coordenar? Vai recolher um ITCMD um ITCMD, vai ter que recolher ITBI a mais? Como é que vai ser essa regularização? Tudo isso a gente tem que fazer ao longo do processo. Só que sem você ter acesso aos autos, de início você não consegue fazer essa análise. Você tem que fazer as prospecções de vários cenários para que você possa apresentar para o seu cliente. Cenário 1, cenário 2, cenário 3, para que você apresente para ele qual que é a viabilidade jurídica desse imóvel e ele tome a decisão, porque quando vocês entrarem de fato no processo é que vai saber qual que vai ser o desenrolar dessa operação. Porque aqui em São Paulo não tem a aquisição originária, né? Alguns estados a gente sabe que tem, mas aqui em São Paulo não tem. Então não é tão simples como parece, né, Pierre? Pois é, tem que saber o que está comprando, né? Então tem que ter conhecimento. Agora, detalhe aí, né? O imóvel com o processo em segredo de justiça. Então você é arrematante,
não consegue acessar ali o inteiro teor do processo, né? Agora, o que você precisa saber desse processo? Até o Fernando costuma falar muito, né? Mas para que você quer o inteiro teor do processo em segredo de justiça? Qual a informação relevante que possa ter ali, que possa te dificultar em alguma coisa, né? Então, explica para a gente aí, né, como é que foi esse caso, a necessidade, né, de conhecer o que tinha dentro desse processo. Tinha algo ali muito importante, né? Como é que foi? Teve acesso depois da arrematação? Como é que a galera entra numa arrematação sem saber o que está no processo, né? Que se você fosse seguir ali um checklist, né, do arrematante prudente, não, tem que ir lá olhar no processo se teve as intimações, tem que olhar no processo isso e aquilo outro. E quando você não olha, não tem como olhar o processo, como é que faz? Deixa de arrematar? Então, exatamente esse é o ponto. Eu brinco isso aqui dentro das nossas aulas da mentoria. É o que separa os meninos dos homens, né? Como é que a gente joga o jogo aqui? Isso que o Fernando fala é muito relevante, né? O que de fato a gente precisa olhar no processo? Geralmente, o que a gente olha no leilão judicial quando a gente baixa um processo para a gente analisar? A gente verifica exatamente isso. Se teve intimação de todo mundo, se teve intimação da penhora, se teve intimação do valor de avaliação, se teve alguma nulidade, faltou intimar algum coproprietário. Basicamente, é isso que a gente olha. Mas o ponto importante que a gente sempre fala aqui se a gente não conseguir olhar quais são os riscos que a gente tem, o reconhecimento de alguma nulidade. E se reconhecer alguma nulidade, o que vai acontecer? Vai anular a arrematação. E o que vai acontecer com o capital aportado? Está lá nos autos depositado. Qual que é o nosso trabalho como assessor? Segurar esse dinheiro no processo. Esse dinheiro no processo não pode sair até que seja homologada essa arrematação, tenha a certidão de trânsito em julgado, eu tenha registrado esse imóvel em nome do meu cliente e eu tenha obtido a posse do meu cliente. Depois disso, pode liberar o dinheiro, desde que pague as dívidas para o terreno, né? Que tem que pagar o condomínio e IPTU. Ou seja, a nossa atuação como assessora ali no processo é coordenar isso. Então, o fato de não olhar o processo, Pierre, o que a gente tem que ter em mente? Isso não vai ser o decisor para a gente entrar ou não no processo. O que a gente tem que fazer na assessoria? Informar o cliente dessa ressalva. Pô, o processo está em segredo de justiça, a gente não consegue ver. Quais são os riscos disso? De encontrar algumas nulidades. E quais são as consequências disso? Porque um ponto importante que a gente sempre fala aqui, né, no nosso ecossistema Smart é que a nulidade ela tem que ter causado de fato algum prejuízo para a parte que alega. Ela não pode simplesmente tem nulidade porque eu não fui intimado. Tá, mas o que você vai fazer com essa intimação? Você ia pagar? Você ia exercer o direito de preferência? O que você ia fazer? Né? Precisa comprovar algum prejuízo evidente. Mas vamos supor no pior cenário, que de fato comprove que causou um prejuízo, reconheça a nulidade, que o juiz vai reconhecer ali essa nulidade. Ele vai fazer o quê? Vai anular a arrematação. Se ele anula a arrematação, o dinheiro volta para o investidor. Então, a gente traz para o investidor essa segurança, Pierre. Então, não é um bicho de sete cabeças a gente dizer para o investidor que o processo está em segredo de justiça, desde que a gente saiba explicar para ele quais são os problemas. Nessa operação em especial, a gente tinha essa questão da parte registral. Tinha um falecimento ali que a gente tinha que coordenar a averbação do óbito ou então já conseguir fazer o registro da carta de arrematação de imediato, né? Porque não tinha espólio lá, estava tudo certinho lá no processo. O que tinha de interessante nesse leilão que as assessoras aqui pegaram, tá? Quando elas analisaram o processo, elas identificaram que esse imóvel já estava desocupado. Então, era arrematar e já ir para dentro do imóvel. Elas conseguiram contato com o síndico antes do leilão, já tinham conversado com o síndico falou, o imóvel está desocupado, quem arrematar eu vou entregar as chaves do imóvel para que vocês possam fazer todo o início da operação, não precisa esperar que o imóvel ser a carta de arrematação, o registro, nem nada disso, tá aqui, a chave está na portaria, eu vou entregar para vocês. Por quê? Eles queriam que alguém entrasse para começar a pagar os condomínios, as cotas condominiais. Esses apartamentos antigos, quando fica com uma inadimplência, né, alguma unidade sem pagar condomínio, gera muita despesa para eles terem que fazer rateio, enfim. O síndico estava parceirão de quem arrematasse esse imóvel. Então, quando as meninas entraram em contato com esse síndico, ele já trouxe essa ressalva, né? Então, foi uma coisa bem interessante na hora de mostrar para o cliente o que a gente ganha quando a gente sabe dessa informação, né, Pierre? Tempo. E na arrematação, no leilão de imóvel, tempo é dinheiro. Quanto antes a gente consegue entrar no imóvel, quanto antes a gente consegue concluir a reforma, quanto antes esse imóvel está disponível para venda, antes a gente realiza o lucro. Então, o tempo para a gente nas operações também faz muita diferença, né? Então, o que a gente poderia esperar 4, 5 meses num leilão judicial para conseguir uma carta de arrematação, para conseguir liberar o pagamento de todo mundo, para conseguir emissão na posse, isso eu estou tendo até otimista, porque dependendo de qual vara que cai esse processo, né, que está em andamento esse processo, a gente pode colocar até muito mais tempo que isso, né? Tanto é que nas nossas viabilidades
em leilões judiciais, geralmente a gente estima em 15, 16 meses fechar uma operação completa, né? Entre você arrematar e você vender o imóvel. Porque depende de um decisor. Essa é a grande diferença, né, de quem entra no leilão judicial para um extrajudicial. É esse fator que tem um decisor ali na linha de frente, que é o juiz, né, que depende dos funcionários dele, ali, os escreventes, os serventuários da justiça, para fazer esse processo ter andamento. Então, acaba tendo um decurso de prazo, um atraso na nossa operação por conta desse terceiro ali que tem que atuar. Ó, e nesse caso aí, arrematou, teve depois da arrematação acesso aos autos do processo? Está aqui o Arnaldo perguntando, né? Como proceder no caso de processos que tramitam sob segredo de justiça, né? Então, arrematou, como é que fez? Foi lá, se habilitou no processo, teve acesso aos autos, viu se estava tudo ok, né? Se não tivesse, daria tempo ainda de alegar alguma coisa, né? Exatamente. Então, como é que funciona, tá, Arnaldo? No processo em segredo de justiça, imediatamente após a sua arrematação, você já vai estar com o advogado contratado, se você não for advogado, né? A gente vai e entra com o pedido, já se habilita no processo, fala que está atuando em nome do arrematante e pede acesso aos autos. Porque se você identificar alguma nulidade grave, você mesmo já pode arguir, porque você não teve acesso aos autos. Então, você mesmo pode entrar no processo e dizer, ó, estou desistindo da arrematação porque tem essa e essa nulidade, eu não quero ficar aqui na discussão com os executados. Você já percebe o perfil do executado que já está, às vezes, até brigando por alguma questão técnica, né? Ele pode alegar um bem de família, que era uma ação de indenização por dano moral, tá, Pierre? Não era uma ação de cobrança de cotas condominiais. Então, podia vir uma alegação de bem de família, podia vir uma alegação aleatória ali, que pudesse, de alguma forma, ter razão aquela alegação e que a gente, como advogado, assessores do arrematante, a gente traria essa informação para o juiz. Então, assim que você arremata, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o documento do arrematante do nosso cliente, colocar nos autos, pedir habilitação e ter acesso ao processo, para exatamente analisar e identificar se existe algum ponto, né, que é favorável ao executado ou algum terceiro, que a gente tem que desistir da arrematação e a gente aproveita para falar nos autos na primeira oportunidade que a gente tem. Aí habilitou lá, tinha algum ponto de nulidade, alguma coisa dentro do processo? Não tinha nada e não tinha nenhum combate, ninguém discutindo nada de relevante, estava tudo certinho, era mais essa questão registral mesmo. Inclusive, assim, essa carta de arrematação estava demorando bastante para sair. Eu pedi para um advogado que trabalha comigo ajudar as meninas a ir lá no fórum despachar, e ele foi, conseguiu despachar, e ele que me mandou até o juiz autorizou aqui, ó, homologou a arrematação, já vai sair a carta de arrematação. Então, estava demorando para o juiz homologar, para que, inclusive, elas pudessem fazer carta de sentença, né, porque esse juiz demorou muito na data da arrematação, até ele conseguir homologar essa arrematação, estava demorando esse despacho, e eu mandei um advogado lá ajudá-las a fazer, porque isso é uma outra coisa, né? Não é o fato do cara ser advogado, ele sabe atuar e ele sabe falar com o juiz da forma que a gente precisa e que conduza, né? Então, eu peguei esse advogado, eu orientei o que ele tinha que falar, as meninas conversaram com ele, eu orientei o que ele tinha que falar, ele me ligou até de lá do fórum, e ele foi, fez exatamente, falou ipsis literis do que eu falei, ele foi lá e falou com o juiz e saiu a homologação da arrematação, porque também tem o como, né, o Pierre, não é só ir lá bater na porta do juiz e falar, tem que ser homologa a arrematação. Tem que explicar que a morosidade, quantos meses que arrematou, o que aconteceu, trazer para ele a importância de tirar um chato a menos na porta dele lá, para a gente conseguir falar. A Caixa está colocando os ex-mutuários da falecida sem herdeiros. Ela estava falecida e ele não tinha herdeiros, a falecida. Então tá aí, né? Processo teve que fazer a questão do óbito, regularizar para depois dar registro, né? Exatamente, porque senão viraria herança adjacente, né? Ia ficar pro Estado, né? Essa discussão. Que ela não tinha herdeiros, né? Exatamente. Aí vai dar registro tranquilo, o processo não tinha nada demais ali, estava em segredo de justiça, assusta muita gente, mas na maioria das vezes não tem nada. Mesmo se tiver, você vai ter acesso aos autos ali, tiver alguma nulidade, também dá para contornar a tempo e não perde dinheiro. E os valores da operação? Operação boa, ruim? Operação boa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, ó, os números da operação. A nossa calculadora aqui que não deixa a gente mentir, né? A gente jogando aqui na calculadora, ó, o valor de venda desse imóvel aqui, a gente colocou 1.200.000 do valor de venda desse imóvel, todos os custos da operação, inclusive o valor do custo da assessoria, R$71 mil de assessoria nessa operação, e a gente fechando essa operação em 12 meses, olha só, Pierre, deixa eu colocar aqui. A arrematação foi por quanto? Foi por 700 mil. 700 mil. Ah, então teve disputa boa ali, né? Teve uma disputa, olha quantos lances foram, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, peraí. Tiveram bastante lance, ó quanto lance, ó, Pierre. Bastante, tava por 451 mil inicial, né? Teve bastante disputa. E essa arrematação aqui, ela foi parcelada, tá? Você pode ver todas as propostas aqui de lance foram todas parceladas. Então, foi 25% de entrada e o saldo em 30 vezes. Toda disputa aqui do processo foi através de parcelamento. Teve um ou outro só à vista, mas
não teve nenhuma discussão. Todo mundo que foi dando até o final foi no parcelado. Ó, legal, né? 700 e quanto? 750? 751, peraí, deixa eu ver aqui. 151 mil reais. O imóvel Isso. avaliado 1.200.000, aí então uma boa margem ainda. 716, desculpa, 716 mil. 716. 716? Muito bom. Isso, é. Margem boa ainda tem uns quase 500 mil reais bruto aí, né, para trabalhar, né? Exatamente, exatamente. Então aqui a gente tem um resultado final na operação aqui, ó, Pierre, de 28% já pagando a assessoria. Então vai sobrar no bolso do investidor em 12 meses, lembrando que ele já está na posse, né, do imóvel. Então ele vai conseguir aqui, ele já está inclusive terminando a reforma. Eu conversei esses dias com o João Henrique, já está nos finalmente aqui a reforma, porque essa assessoria foi a assessoria tradicional. Para a galera que está assistindo aqui, qual que é a assessoria tradicional? É que a gente vai até a posse e o registro em nome do cliente, tá? Então, o cliente já recebeu a posse, está terminando agora o registro, está na iminência de acabar aqui as questões que ele tem que regularizar da matrícula, que eles vão receber a segunda parcela da assessoria, né? Então, os assessores ganharam 71 mil reais, sendo 35 já na entrada, ou assim que arrematou, e os outros 35 assim que eles já entregarem o imóvel registrado, porque o cliente já está na posse desde o dia seguinte da arrematação. Então, acho que nem uma semana depois que tinha arrematado, eles já conversaram com o síndico e o arrematante já entrou na posse. O apartamento bacana pra caramba, ele tá fazendo uma reforma lá. E até curioso, né, Pierre, quando a gente faz assessoria tradicional, o cliente tem que cuidar de gastar na reforma o valor que a gente colocou ali na operação, né? Então, nessa reforma aí, tinha 50 mil reais para ele gastar. Ah, então, tô vendo aqui a Caixa falando, a Carla Rocha tá ajudando aí na reforma, né? A Carla Rocha está fazendo a reforma desse imóvel para o investidor. Então, eles têm que cuidar do orçamento, né? Para garantir o resultado que a gente fez, é esse cuidado que o cliente tem que ter ali na outra ponta da operação. Porque a partir do momento que ele escolhe a tradicional, a gente saiu da operação. Ele que vai ter que cuidar disso, de fazer a reforma. Pô, eu vou migrar para assessoria também, bom demais. Tu já pega o dinheiro de entrada aí, já ganhou 35 mil reais. Eu só ganho dinheiro depois que eu vendo imóvel. Você não faz da parte mais burocrática, mais difícil ali, que é desenrolar, que é fazer reforma, que é depois vender. Já pega o dinheiro de entrada, tá bom demais isso aí, né? Isso mesmo. Do valor da arrematação, né? Exatamente, seria 10% do valor da arrematação, e aí você já, logo de largada, você já ganha 5%, já ganha 35 mil e os outros 35 mil em poucos meses, porque a posse já foi de imediato. Agora acabou demorando um pouquinho mais para eles receberem por conta da parte do processo judicial, porque demora mesmo. Tem um terceiro, foi o que eu falei, o fator tempo, né? A posse pelo menos já está, a reforma já está trabalhando. Quando tiver o registro e for desenrolar para fazer a venda, não vai ter problema nenhum. Então é um negócio bem tranquilo. Inclusive dá para a gente conciliar a venda enquanto você está fazendo essa regularização no processo. Dá para fazer uma sessão de direito dessa casa de arrematação, dá para fazer várias coisas que não vai atrapalhar a venda do investidor. Só que se a gente estivesse tocando a operação até o caixa forte na venda, nós poderíamos ser muito mais ativos e ajudar o investidor muito mais nessa venda do que quando a gente entra numa assessoria tradicional. Então, por isso que é importante o investidor saber o quanto que ele tem de traquejo para tocar uma reforma e uma venda, porque a gente, inclusive, num caso desse que está demorando o desenrolar do registro, a gente consegue coordenar uma venda. Como é que a gente coordena isso na venda? A gente consegue ajudar o investidor em todo o processo. Então, não é só sobre avaliar o imóvel, é sobre toda a estratégia de como a gente pode fazer, inclusive a reforma também é estratégica. Não é uma reforma, eu queria colocar aqui mármore e Carrara. Pô, mas para que você quer gastar isso aqui? Por que você quer colocar armários planejados no imóvel? Para que você quer fazer isso? Você vai morar aí? Né? Então, assim, tem todo um olhar diferenciado que o investidor precisa ter na hora que ele toma a decisão de optar pela assessoria tradicional. Mas para nós, assessores, é uma baita receita. Eu brinco aqui nos mentorados, Pierre, que é máquina de sacar dinheiro, né? Então, caixa eletrônico, você vai lá e vai imprimindo dinheiro, que é isso que está acontecendo aqui dentro do nosso ecossistema. Toda semana, assim, são milhares de reais que a galera coloca no bolso em assessoria, tanto a gente como assessores, quanto os investidores, porque isso aqui está fluindo maravilhosamente bem. Ó, a Cátia, o mesmo investidor já entrou com outra assessoria em outro imóvel. Que é isso, ele gosta da operação, ele vê o resultado e ele já entra em outro. Eles fazem reiteradas operações. Acho que esse é o grande segredo da assessoria, né, Pierre? É um cliente fazer várias operações com a gente. Exatamente, né? E na tradicional você pega 10% do valor da arrematação, 5% ali no ato da arrematação, né, na homologação, e 5% lá no final, quando registra, né? Aí poderia fazer uma caixa forte também, né? Aí você não recebe nada agora, mas lá na frente, quando vender o imóvel, você recebe metade do lucro. Aí você vai ter que tocar a reforma, fazer a venda, tu vai ter um trabalho maior, mas vai receber talvez, dependendo do imóvel, mais, né? Ou não. Aí vai depender do valor do imóvel, da operação em si, mas pode receber 50% do lucro, né? Com a vantagem para o investidor,
que ele não tira nada do bolso para te pagar agora, vai pagar lá na frente. Aí você só vai receber lá na frente, mas para imóveis de valor de mais baixos, às vezes é mais interessante que você pega um lucro maior, né? Porque do que às vezes Exato. 10%, né, do valor da operação, né? Eu estava até comentando com um investidor esses dias isso, que ele estava questionando esses 50% do lucro líquido que a gente cobra na operação. E eu falei para ele, olha, tem as duas opções, a diferença é que o dinheiro está no trabalho. Quando a gente faz a caixa forte, a gente trabalha a operação inteira para você, só recebo lá no final. Então a gente virou um sócio aqui na operação caixa forte, porque você vai entrar com o dinheiro, o imóvel no seu nome, e eu vou entrar com o trabalho e todo o meu conhecimento. E aí, no final, a gente divide o lucro líquido. Agora, se você quer trabalhar um pouquinho na operação, você vai pagar um pouco menos, porque é 10% sobre o valor da arrematação, só que você vai ter que tocar um pedaço da operação. Então, o investidor pode optar, sim, ele colocar um pouco de trabalho na operação para ele, para que ele tenha um resultado maior. Mas numa mesma operação, vou dar um exemplo para você. Uma que a gente fechou com um cliente aqui, como é que a gente fechou? A gente tinha a opção de 10% sobre o valor da arrematação, que seria 190 mil, ou seja, daria 200 mil, 20 mil reais, que é o mínimo que eu faço assessoria para os investidores. Só que ele optou em caixa forte. Quando ele fez a opção pelo caixa forte, a gente era um imóvel mais popular, né? Ele ia vender por 310 mil, 315 mil, mais ou menos, que a gente tinha estimado quando a gente arrematou ele. E a gente pegou esse imóvel e a gente garantiu um lucro para esse investidor de 60%, ficando 30% para ele e 30% para mim quando eu concluí a operação. Então, na verdade, deu ali quase 90 mil na operação, ficou 45 mil reais para ele e 45 mil reais para mim. Ou seja, quando a gente faz o papel de assessor, eu tenho duas opções, ou eu ia ganhar 20 ou eu ia ganhar 45 numa operação. Eu prefiro ganhar 45, ainda mais essa operação, que foi uma operação filezinho que a gente vendeu para o ocupante no imóvel. Então, em quatro meses e meio, 5 meses, a gente fechou a operação completa para o investidor, da arrematação até a venda desse imóvel, a gente fechou em 5 meses a operação. Então, aquelas assessorias que a gente gosta de fazer, porque ele ganhou 30% em 5 meses, ou seja, 6% ao mês. Que investidor que não quer colocar o imóvel, o dinheiro dele para dar 6% ao mês? Isso que ele pagou para mim, metade do lucro dele. Ou seja, dá para a gente entregar um baita resultado para o investidor e a gente ganha e ele ganha muito mais do que ele ganharia na renda fixa, né? Ó, perfeito aí, ó. O cara lucrou 30% aí, né, em pouco tempo, um baita de um retorno, não acha isso em lugar nenhum. Agora, muita gente está assistindo aqui, já fez arrematações, né, mas não sabe aí se tem perfil, se tem as características, né, para prestar uma assessoria, que uma coisa é você arrematar para você, outra coisa é você prestar uma assessoria. Então, fala aqui um pouquinho do perfil de quem quer ser investidor. Para quem que é uma assessoria, né? Qualquer um pode fazer, quais são os requisitos básicos, né, para a pessoa poder aproveitar o conhecimento que já tem para também ganhar uma renda extra, aí, não só comprando e vendendo, mas assessorando também. Então, para a gente ser assessor, a gente tem que ter o pilar, né, da assessoria. O que é o pilar da assessoria, Pierre? A gente tem que encontrar oportunidades. A gente começou a live falando sobre o papel do assessor, que é encontrar oportunidades. A gente tem que ter também o conhecimento. Não tem como a gente fazer isso sem ter o conhecimento. Esse conhecimento básico aqui que a gente está falando, de como desenrola as operações, como é que você analisa uma matrícula, como é que você analisa um edital, como é que você analisa um processo. Como é que você analisa os riscos da operação, a liquidez do imóvel? Esse conhecimento é um conhecimento generalista, tá? De toda operação de leilão, você precisa ter esse conhecimento amplo para você poder fazer a assessoria. E você tem que ter o cliente, você tem que ter esses 3 pilares para que você consiga fazer esse trabalho. Mas aqui dentro do nosso ecossistema de assessores, que é diferente de tudo que você pode ver aí, todos os players que falam de assessoria no mercado, de leilões de imóveis, eles não te entregam tudo isso. Eles podem te entregar o conhecimento, podem entregar uma ou outra ferramenta, mas eles não te entregam todo o ecossistema pronto. Aqui a gente, quem quer fazer assessoria, entra jogando o jogo. Você entra aprendendo todas as ferramentas, o conhecimento, a base sólida de conhecimento, mas a gente te coloca junto com um parceiro que vai atuar com você na assessoria. E o cara domina as operações, como esse caso aqui. Talvez as meninas sozinhas, elas não apresentassem esse imóvel para um investidor, talvez elas descartassem esse imóvel por insegurança, por falta de conhecimento e segurança de tocar uma operação de ponta a ponta. E principalmente, né, Pierre, o cliente, porque nem todo cliente está apto a entrar num imóvel com esse perfil, né? Que imóvel em segredo de justiça, em sigilo, que tem questão registral, a ex-mutuária falecida, né? A executada falecida, que não tinha herdeiros. Como é que vai desenrolar isso? Vai ficar prestado? O que vai fazer? Como é que vai desenrolar isso? Ou seja, aqui a gente entrega todo o sistema pronto para que você que quer trabalhar no mercado de assessoria, você já entre jogando o jogo, já entra ganhando dinheiro e imprimindo dinheiro. Ó, então tá aí, né? A grande vantagem, além do conhecimento aí, né, de ponta,
é você já ter acesso à base de cliente, né? Vai acessar ali, você já tem praticamente o cliente ali pronto e um cliente já preparado, não é qualquer cliente que você ainda vai ter que ensinar Trabalhar. no mercado de leilão, trabalhar, lapidar para o cara entender, não, você já pega um cara já que entende ali, porque é da base, né? Do ecossistema de marketing, o cara que tem interesse em leilão, que já conhece, que já assiste nossas lives aqui, já sabe como é que funciona a dinâmica, só que ele ainda não se especializou, não tem tempo, ele tem dinheiro, mas não tem tempo para se dedicar. Aí ele vai lá para ser assessorado. Então, uma das grandes vantagens é essa, por isso que está tendo tanto sucesso, né? E falando aqui da mentoria, tem alguma previsão? Se alguém quiser entrar agora na mentoria, tem vaga aberta, não tem vaga aberta, como é que funciona? Quem quiser entrar na mentoria, pode me chamar no direct, que a gente já bate um papo, você já consegue entrar na mentoria agora. Aproveita que a gente está ainda com algumas vagas disponíveis, vem, me chama, tira todas as suas dúvidas que você tiver, para que você comece já a fabricar dinheiro, porque é exatamente isso, a gente vai te ensinar a encontrar oportunidades e você fabricar dinheiro nesse mercado de assessoria, que é muito vasto, né? O próprio Pierre se animou, que quer vir para assessoria. Tô te esperando, Pierre. Olha aí, ó, tô quase botando o pezinho na assessoria, né? Mas é porque eu vejo a oportunidade boa, aí eu tenho dinheiro, eu boto lá, né? Enquanto eu tiver dinheiro para pagar, para comprar as oportunidades, eu pego, né? Se um dia faltar, aí talvez para assessoria. O Fernando fez aí agora uma imersão presencial com a aplicação, foi muito legal, muito animado. Há alguma previsão aí da Marcela fazer algo nesse sentido? Sim, a gente vai ter sim um evento presencial em BH, 17 e 18 de abril, tá? Então, quem tiver interesse em aprender na prática, tá? Imersão presencial sobre assessoria, pode ir no meu link da minha bio, acessa aqui meu perfil Marcela Carilo Leilão, e lá vai ter as informações, tá? Para vocês se inscreverem e irem a BH, aprender com a gente mão na massa. É muito conteúdo, muita informação, para você já sair de lá estando apto a ganhar dinheiro com assessoria. Ó, então tá aí, né? 17 e 18 de abril, evento presencial em Belo Horizonte sobre assessoria, né? Como usar a assessoria para você aumentar seu patrimônio, crescer, como se profissionalizar e obter maiores oportunidades, clientes, enfim, tudo lá sobre assessoria de leilão. Dia 17 e 18, evento presencial, inscrição lá na bio aí do Instagram da Marcela. Marcela, ó, top demais a live aqui, né? Sempre muito conteúdo de qualidade, mostrando muito resultado dos alunos. Queria agradecer aqui a sua participação e deixo aberto aí para as considerações finais. Eu que agradeço, Pierre. Tava com saudade de fazer live contigo. Fazia tempo que a gente não fazia live mesmo. E é muito legal a gente compartilhar os resultados reais que os mentorados têm. Porque quando a gente fala do meu conhecimento, as minhas arrematações, as suas arrematações, as pessoas começam a saber quem é que está fazendo aí com você e está tendo resultados. Então a gente traz exatamente por isso que eu acho que é muito legal a gente trazer os resultados que as pessoas que estão tendo, principalmente para quebrar essas crenças limitantes, que você precisa ter uma formação, um diploma. Você não precisa, você precisa investir no seu conhecimento liberta. Então, segue meu perfil, eu compartilho informações diárias. Quer entrar na mentoria, me chama no direct, se inscreva na imersão presencial, que vocês vão aprender como fazer e vão ter contato com alguns dos mentorados que estarão lá, que já confirmaram a presença deles, para eles compartilharem com você tudo que eles já fazem, os resultados que eles já têm e principalmente o conhecimento deles, que é muito vasto e muito amplo. É isso aí. Marcela, brigadão, fica com Deus aí, um abraço. Valeu, boa tarde. Obrigada, tchau, tchau. Valeu, pessoal, boa tarde.